Vamos hoje aprender sobre uma reza muito especial. Na verdade, hoje é mais uma introdução sobre uma tefilá chamada Kiddush Levaná. O que é Kiddush Levaná? Sempre quis aprender. Kiddush, você põe a lua na mão, Savri Maranan. O que é Kiddush Levaná? A gente não vai acabar hoje o assunto, mas por que mulheres não fazem? Já para trazer um pouco da polêmica. O que é? Birkat Levaná. É a mesma coisa. Kiddush Levaná, Birkat Levaná. Tá. O que é? Então, se a gente olhar na Torá, a primeira mitzvah que nós recebemos como povo, a primeira mitzvah da Torá é Lekadesh et HaChodesh, é santificar o mês. Vocês veem todo Shabbat Mevarchim, Shabbat antes do novo mês, a gente pega a Torá e fala Misha Sanissim, a gente fala quando vai ser o novo mês, o Rosh Chodesh, e o momento do Molad, o momento quando a lua nasce em Israel. Tudo isso é calculado, existe uma matemática fenomenal, como que os sábios conseguem descobrir em qualquer momento do ano, qualquer mês do ano, quando que a lua vai nascer. É um cálculo muito... Se vocês terem uma ideia, a hora é dividida para vocês. Vocês veem que a gente fala, a lua nova vai ser na segunda-feira, 13 horas e 7 partes. Que partes são essas? Então, os nossos sábios dividiram uma hora em 1080 partes. Por que 1080? Porque é um número que você pode dividir por 2, por 3, por 4, por 5, etc. Essa é a primeira mitzvah da Torá, quando Deus fala para Moshe Rabbeinu, veja, esse mês é o primeiro mês. Então, nós temos o ano começando, o ano começa em Tishrei, mas os meses começam em Nissan, o mês de Pesach. Pois bem, o nosso calendário, de forma geral, é muito interessante. Todo mundo sabe que o nosso mês é lunar. Quanto tempo leva um mês lunar? 29 dias e meio, arredondando. Então, por isso que um mês tem 29 dias, o outro tem 30. Então, você desconta esse meio-dia, depois acrescenta. O nosso ano é semissolar. Por quê? Então, é interessante a diferença. Os cristãos têm o ano solar, os muçulmanos têm o ano lunar. Então, o que acontece é que o Ramadã vai cair cada ano numa época completamente diferente. O calendário hebreu, judaico, ele é lunar e solar. Então, o ano em si é lunar, mas a gente tem um problema. Pesach sempre tem que cair na primavera. Primavera, as estações são solares, não são lunares. Então, a cada 3, 4 anos, a gente acrescenta um mês, dobra o mês de Adar, para empurrar de volta o Pesach para o meio da primavera. 19 anos, 7 vezes. Isso. Por quê? Porque o ano lunar, ele tem 354 dias. E o solar tem 365. Então, essa diferença de 11 dias, você tem que ir compensando. Peraí, o que você falou? 19 anos, 7 vezes. Repetem a dar B. Muito bem. Agora, hoje em dia a gente sabe quando vai ser o Rosh Chodesh, quando vai começar. Na época do templo, como era? De forma bem resumida, o tribunal em Jerusalém que santificava o mês. Então eles esperavam, no 29º dia, se aparecessem 2 testemunhas que falaram, nós vimos o início da lua, certo? O começo, o nascer da lua, santificavam o mês no dia seguinte. Naquele dia, caso ninguém viu a lua, aquele mês era considerado como 30 dias. Ok? Isso é Birkat HaChodesh. Isso era santificado o mês. Agora nós temos também Kiddush Levaná. Kiddush Levaná é quando a gente vê a lua crescendo, a gente faz essa reza especial que a gente vai abordar hoje. Tem dia certo para falar, não é qualquer dia, não é do 1º ao 15. A gente sabe muito bem que no 15º dia do mês hebraico é a lua cheia, uma vez que nosso mês é lunar. Inclusive, por que eu escolhi esse assunto? Eu não falei antes, mas essa semana foi o dia 15 de Av, anteontem. O dia 15 de Av
consta no Talmud que não haviam dias tão felizes para o povo judeu como o dia 15 de Av e o Yom Kippur, porque neles as moças saíam bailar e achavam Shidur. E aí se faz uma pergunta, qual a grandeza do dia 15 de Av? Que a lua está cheia. Mas espera aí, todo mês tem uma lua cheia. Então a resposta é que um dia de lua cheia, após um dia tão ruim como o 9 de Av, que representa uma tristeza muito grande, tragédias para o povo judeu, mostra o verdadeiro crescimento, porque o povo judeu é comparado à lua. Então, quando a lua está cheia, isso mostra a força, a fortaleza do povo judeu. Isso a gente vai abordar mais na próxima aula. Então, pois bem, quando os Edim, os testemunhos, viam a lua nascendo, eles iam para Jerusalém. Lá tinha um grande banquete esperando eles, porque afinal de contas não eram 2 testemunhos. Em todo Israel as pessoas viram. Então vinha gente de todos os lados, fazia um grande banquete. E quando as testemunhas falavam que viram a lua e os sábios, o tribunal comprovava isso, eles sabiam os cálculos para ter certeza que o testemunho é verídico, eles falavam que o dia é santificado. E aí se espalhava por todo Israel que era Rosh Chodesh. E por isso aqui fora nós temos as festividades dobradas. Por quê? Porque em Israel Pesach é um dia só. Por que aqui são 2 no começo? Porque você não tinha como avisar fora de Israel quando foi o início do mês. Então, já que eu não sei quando foi, eu tenho que comemorar 2 dias para ter certeza de fazer na data correta. Qual a ideia do Kiddush Levaná? Como nós fazemos? O Kiddush Levaná, os homens vão geralmente para a rua ou céu descoberto, vem a lua e recitam um texto muito bonito, que tem salmos, etc. O que nós fazemos, olhando para a lua e louvando Hashem, claro que não é idolatria. Eu não estou falando que a lua é meu Deus. Nós estamos falando que Deus criou a lua, criou o mundo, e Ele gera o mundo através dos astros. Por isso que a gente comentou na aula de Aleino. Por que a gente fala Aleino depois? Para comprovar e certificar que ninguém pense que nós estamos fazendo idolatria, nós estamos rezando para Hashem. E por isso também no final os homens balançam os tzitziot, balançam o tzitzit em direção à lua, para mostrar, assim como o tzitzit é uma mitzvah da Torá, não é idolatria, a gente usa porque Deus mandou, assim também nós rezamos o Kiddush Levaná, essa santificação da lua, porque Deus nos ordenou. E essa é uma mitzvah muito, muito bonita. Agora, o que acontece? Quem mora em São Paulo sabe que nem sempre você consegue ver a lua. E essa bênção tem que ser recitada enquanto você consegue ver a lua. Sempre. Então, está nublado, perdeu. E tem várias segulot, vários amuletos, por assim dizer, nessa prece, que são importantes. Então, tem histórias, principalmente nos Estados Unidos, aqui não é tão acessível, pessoas pegando helicóptero para subir, porque você sobe numa certa altura, as nuvens não te atrapalham. E aí recitar lá em cima. Oi, legal. É chique. Quem pode. A Uber acabou com um helicóptero. Tinha helicóptero da Uber. Quer dizer, todo começo de mês? Não é no começo. Então. Depois, Bom que a Anitta depois do mencionou. sétimo dia. Não é no primeiro dia. Tem discussão se é a partir do 3º dia do mês ou 7º. E até quando se faz também tem discussão, óbvio. O 14º ou o 15º mês. Mas basicamente é enquanto a lua está crescendo. Só para mostrar como é importante, eu tenho uma história do Baba Sali. Ele estava na França e tem dia certo para fazer o Kiddush Levaná. Passou do dia 15 e já era. Então um dia foram ver, estava nublado. O outro dia estava nublado. O terceiro dia, que era o último, não sabiam o que fazer. Vão perder a bênção. Então o Baba Sali saiu com o cajado dele, com a bengala, fez assim, abriu. Isso não aconteceu só com o Baba Sali, tem bem racídicos que balançavam o lenço, balançavam o lenço e abriam. Não sei como eles fazem isso. E aí o Baba Sali fez isso e rezaram essa tefilá. Agora é interessante, por que o Baba Sali fez isso? Tem uma outra história dele, que ele viajou na França mais de 600 quilômetros de trem para fazer Kiddush Levaná.
porque na região onde ele estava, se não me engano, era Lyon, estava muito nublado todos os dias, e souberam que em tal cidade não tinha nuvens, então ele viajou 600 quilômetros. Peraí, se ele podia agitar a bengala, por que ele viajou? Tem uma outra história, que o neto dele conta, que uma vez ele foi com um gabai, com um ajudante dele, chamado Rav Amram Abergil, foi com o Rav Amram numa mikve, num lago, e aí essa mikve estava infestada de sanguessugas, bichinhos, o Baba Sali pôs o pé, e os bichinhos sumiram, e ele fez o mikve. E aí chegou a vez do Rav Amram, ele ficou com medo, falou, eu não sou o Baba Sali, eu vou entrar aí e vou desidratar todo o meu sangue. E aí o Baba Sali pôs o pé de novo na água, sumiram, aí o Rav Amram pôde mergulhar. Só que, outra vez, o Baba Sali foi fazer mikve, e o Rav Amram, não era o Rav Amram, era um familiar Baba Eliezer, se não me engano, ele escutou o Baba Sali reclamando de dor, quer dizer, gritando que estava sendo atacado. Então eu não entendi. Por um lado ele balança a bandeira, não, a bengala, e as nuvens abrem. Por outro ele viaja. Por um lado ele espanta os bichos na água quando entra. Por outro ele foi atacado. A resposta é a seguinte. Para uma pessoa que uma vez esteve disposta a viajar 600 quilômetros para rezar, na próxima vez Deus deixa ele abrir. Uma pessoa que esteve disposta a entrar num lago infestado para fazer mikve, na próxima Deus limpa a barra para ele. Então aqui a gente vê da história do Kiddush Shevanah como é importante, é uma mitzvah muito preciosa. Se Deus quiser, hoje a gente não está com muito tempo, mas nas próximas aulas a gente vai aprender um pouco mais da beleza que tem no Kiddush Shevanah, qual é o verdadeiro significado e por que os tzadikim se importavam tanto em fazer. Porque afinal de contas, se a gente parar para pensar, não é uma mitzvah que depende de mim. Se eu vou abençoar antes do chá ou não, depende de mim. O Kiddush Shevanah depende da lua. Depende se pega a gente viajando para poder fazer. Você faz. Eu não viajo. Não tem. A gente faz. Eu Todo, faço. sim. A gente faz todo mês. Mas viu que vai ser assim no começo? É a lua. A gente fez, seria na segunda semana do mês, vai. fizemos no Do Shabbat. 7 ao 14. Não, faz de Shabbat. Preferencialmente, depois do Shabat se faz. Quando acaba o Shabat. Dia 7. Sim, quando nessa semana. Semana. Mas, por exemplo, aqui tem muita gente que fala que você não deve esperar até o sábado à noite, porque aqui é muito difícil. Com a poluição, com as nuvens, fica difícil. Então, a primeira oportunidade que a pessoa tiver, ela deve se esforçar em fazer. Quê? Não, crescente. Se a lua está cheia, perdeu. Um dia até que foi me pegar lá na Bela Cinta, estávamos todo mundo na esquina. O pessoal de segurança adora isso. Muito judeu assim. Todo mundo... Agora eu fico assustado com o que esses caras estão fazendo aqui. Há mais tempo isso, não estou acostumado. Hoje em dia, eu sei que eu... Muito bem. Isso de hoje, na verdade, foi só um gostinho, porque a verdade é que a gente vai ver na própria reza muitos trechos bonitos, por exemplo, aquilo que a gente canta, David, está nessa reza, Simentov, Mazantov, também está nessa reza. A gente vai entender um pouquinho mais. Né, as nossas.